todo esse movimento de transição capilar, eu percebo que não é só uma questão de aceitação, mas é uma questão de pertencimento. Como os cachos estavam muito em alta, né, algum tempo atrás, agora tem uma alta de muitas pessoas que alisaram, que eram lisas, né, alisadas, passaram por transição, resolveram aceitar seus cachos, agora estão voltando a alisar os cabelos. E que eu vejo com isso é que muitas pessoas, elas não queriam se aceitar, mas elas queriam pertencer, assim como muitas querem, né, tá no padrão de cabelos alisados porque se sentem mais bonitas, porque é assim que elas já estavam acostumadas e não conseguem aceitar quem elas são. Tudo que elas querem é pertencer àquilo, né? Tem um grande movimento de pessoas se aceitando, então eu vou também porque todo mundo tá indo. E o ser humano é muito assim. Como por exemplo agora, né, no momento que a gente tá agora, todo mundo comendo morango do amor. Então todo mundo quer comer morango do amor, porque tá vendo, só vê isso nas redes sociais, as pessoas só postam sobre isso. Então a gente, ser humano, tem isso de querer pertencer. E se a gente não pertence, né, se a gente não está fazendo o que todo mundo está fazendo, a gente se sente excluído, a gente se sente sozinho. E aí, muitas pessoas, elas não se aceitam realmente, porque eu vejo muito hoje em dia uma briga pelos cachos perfeitos. Pessoas que não são cacheadas querendo ser cacheadas, pessoas que são crespas, que não querem aceitar também sua curvatura, querendo ser cacheadas. Muitas crespas também não aceitam o próprio cabelo, não gostam do próprio cabelo. Então eu vejo muito esse movimento de transição como a aceitação dos cachos por ser visto como o mais bonito, né? O cacho assim perfeito, que faz aquela voltinha perfeita, aquele cabelo super definido. E quem tá no cabelo ondulado, no cabelo crespo, não tem isso. Então é uma dificuldade de aceitação muito grande. Quem tem os cachos geralmente gosta muito, né? Faz parte daquele padrão que apareceu muito na transição, os cachos perfeitos. E daí eu vejo meninas de cabelo ondulado querendo fazer o cabelo cacheado a todo custo. Só que, gente, aceitação não é sobre você ter cachos, sobre ter ondas, ou sobre ter crespo, seu cabelo ser crespo. É sobre o seu cabelo. Não é sobre o cabelo perfeito da fulana que você queria ter. É sobre o seu cabelo. Você aprender a gostar do seu cabelo, a lidar com o seu cabelo. Eu nunca fiz alisamento, né? Eu fiz uma vez selagem, mas foi eu mesma que fiz e nem deu certo. Mais ou menos, né? Mas assim, eu nunca fui de alisar o meu cabelo com química, mas eu sempre fui muito refém da chapinha. E uma coisa que me incomodava muito é que meu cabelo sempre ficou muito ressecado, as pontas espigadas. E eu sempre gostei de cuidar muito do meu cabelo, ver meu cabelo sempre bonito e bem saudável. Mas com o excesso de calor que eu sempre colocava nele, ele sempre tava com aquelas pontas feias, espigadas, ressecadas, e eu sempre tinha que estar cortando. E daí, o ano passado, eu sempre tive muita dificuldade de lidar com o meu cabelo. Eu cortei ele pra poder aceitar o meu cabelo natural, mas eu tive muita dificuldade porque ele tava curto e eu não gostava porque ele ficava muito cheio. E daí, conforme ele foi crescendo, eu resolvi dar uma oportunidade novamente pra ele, né, que foi o ano passado, que ele tava maior. E aí eu parei mais com a chapinha e comecei a cuidar dele, né? E tô cuidando até hoje. Só que tem umas partes do meu cabelo que são muito indefinidas. Eu não sei se ele realmente é assim, ou se é por conta de um alisamento térmico, por conta da chapinha por muito tempo. Tem uma parte, inclusive, daqui de cima, né, umas partes que eu fiz chapinha recentemente e ficaram mais esticadas. E eu tô percebendo também que conforme eu tô tratando mais o meu cabelo, usando produtos melhores, tem umas partes que estão cacheando mais. Então, assim, eu não conheço bem o meu cabelo ainda, né, pra dizer qual a curvatura dele. Mas o que eu vejo no meu cabelo é um cabelo 2C, 3A, tá? Até pode ter umas 2B também, mas eu não sei se é realmente ele
ou se é alisamento. Assim, pra mim eu estou entre o ondulado e o cacheado, né? Só aquela 2C e 3A que está entre as duas partes de cabelo. E eu vejo uma dificuldade de aceitação das pessoas, de aceitar o cabelo delas, sabe? E a gente é muito influenciado através das redes sociais para ter cabelos perfeitos, cachos perfeitos, porque o cabelo ondulado, ele é muito difícil. Ele perde a definição muito fácil, você não tem day after. E eu sofro com isso também, porque partes do meu cabelo da frente, elas desmancham muito mais rápido. E é uma dificuldade, porque parece que as pessoas amam realmente os cachos e não os seus cabelos de verdade. Enfim, gente, é um desabafo nesse vídeo, sabe? De uma coisa que eu tava sentindo hoje. Da dificuldade que às vezes a gente tem de aceitar o nosso próprio cabelo por conta da comparação das redes sociais, daqueles cabelos super bonitos e o nosso cabelo não é daquele jeito, sabe? E o processo de aceitação é você olhar mais pra você, pra dentro, sabe? E parar de olhar assim pro cabelo da fulana, porque o cabelo da fulana é tão perfeito, eu queria ter o cabelo como o dela. Não, é sobre você aprender a lidar com o seu próprio cabelo natural. E, gente, vou falar pra vocês, o cabelo da minha filha é aquele cachinho bem fechadinho, sabe? É um 3B, acredito, o cabelo dela é aquele cachinho bem perfeito. O cabelo dela é lindo, não puxou o meu cabelo é um cacho mais aberto, como eu falei, entre o ondulado e o cacheado. Mas assim, o cabelo dela é perfeito, eu acho lindo também. Mas a gente tem que aprender a lidar com a nossa própria curvatura, né? E não ficar olhando pro cabelo do outro. E, gente, eu queria passar, assim, com esse vídeo sobre aceitação mesmo, sabe? Mas a aceitação real, não a aceitação não, o pertencimento que você busca de pertencer ao mundo das cacheadas, de pertencer ao mundo das onduladas que muita gente também não quer, né? Ao mundo das crespas que tem gente que quer, porque, como eu falei, tem gente que passa pela transição almejando que o cabelo seja cacheado. Ela espera que o cabelo dela seja cacheado. E às vezes ela vai encontrar uma curvatura diferente. Às vezes a pessoa nunca se deu a oportunidade de conhecer o próprio cabelo. E daí ela vê aquelas meninas com os cabelos lindos, né, aparecendo no Instagram, não vê as dificuldades da rotina, porque cabelos bem cacheados também tem muita dificuldade. Como eu falei, o cabelo da minha filha é um 3B, o cabelo dela é muito ressecado, ele embaraça com muita facilidade. Dá muito trabalho quando você vai lavar para desembaraçar. Então é um cabelo lindo, mas a rotina é complicada também. Então a gente tem que parar de olhar pro Instagram somente pro resultado que tá ali, um cabelo bonito, mas tem todo um processo por trás de cuidado que às vezes a gente não quer, né? E que às vezes a gente também não vai ter, porque a gente não escolhe o tipo de cabelo que a gente tem. A gente só aprende a lidar e a gostar dele, né? Pra gente ter uma rotina mais fácil. Tem gente que fala que rotina com os cabelos cacheados, naturais, é muito difícil, mas pra mim foi muito mais fácil, porque eu vivia refém de estar alisando meu cabelo. Se meu cabelo não tivesse liso, pra eu sair eu não saía, porque eu não me sentia bem de cabelo preso. E essa é uma coisa que, depois que eu comecei a aceitar meu cabelo natural, não me incomoda mais. Se eu preciso sair, meu cabelo tá sujo, eu faço um penteado, eu faço um coque e eu nem ligo, entendeu? Então é sobre se libertar, né? E sobre aceitação. Parar de se comparar, de comparar o seu cabelo com o das outras pessoas, seja nas redes sociais ou na vida real. Esse vídeo é mais uma reflexão, assim, pra gente, sabe? Que fica se comparando, que não aceita o nosso cabelo, que nosso cabelo fosse de tal jeito, mas ele não é. A gente tem que acordar pra realidade e ver que nosso cabelo é de tal modo, e a gente tem que aprender a lidar com o nosso cabelo do jeito que ele é. Ou então a gente recorre pra outras formas que a gente achar melhor. E é sobre isso, gente. E foi esse o vídeo de hoje. Um beijo e